Reverendo Ricardo, o senhor falou que não aceita a primeira resposta da enquete, né? Põe a enquete de novo no ar, por gentileza. Tem como pôr? Olha lá, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, pois, primeira resposta que o senhor rejeita é: Deus, por meio de sua presciência, já sabia que o homem pecaria. A segunda resposta é: Deus soberanamente decretou a queda do homem. Bom, por que o senhor não aceita a primeira? Problemas epistemológicos seríssimos com a primeira resposta. É um problema epistemológico. Boa pergunta. A epistemologia, ela trabalha sobre como é que você sabe que o que você sabe é verdade. É a fonte do seu conhecimento. Da onde vem o que você entende? Qual é a fonte da verdade para você? Se eu leio o Evangelho e Cristo se diz a verdade, o caminho e a vida, eu percebo que Deus está se colocando como aquele que é fonte de todo conhecimento, de tudo aquilo que é. Se eu falo em termos de presciência, eu estou vendo Deus aprendendo da criação algo e não Ele sendo a fonte desse conhecimento. É algo que a criação fez dentro do seu livre-arbítrio, né, conforme os termos arminianos, né, e Deus olhou para o futuro, então apreendeu isso. Isso é um conhecimento analítico, né, um conhecimento de análise, um conhecimento que você olha as coisas, chega a uma conclusão. Quando eu penso em conhecimento de Deus, eu não posso pensar no conhecimento de Deus, são similares ao nosso. Nós somos seres que precisamos olhar, analisar e então depreender alguma coisa dessa análise. Deus não, Ele é a fonte do conhecimento. E quando a gente fala que quem colocou o futuro lá, a ideia é de que em todos os termos, tudo aquilo que existe tem que vir do Criador, senão não existe. Então, Ele é a fonte do próprio conhecimento. Ele tem que ser aquele que estabeleceu a coisa. Então, se eu coloco que Deus, na sua presciência, Ele viu algo que o homem iria fazer, foi o homem que lhe informou disso. E o pior, isso me parece muito com o pensamento platônico do demiurgo, em que você tem as virtudes, como as questões máximas, aquelas que dão origem a todas as coisas, que são as ideias, e você tem o demiurgo, que é um ser simplesmente muito poderoso. Mas que ele mesmo não é ele que estabeleceu o que é bom, o que é amor, o que é ódio. Ele não estabelece essas coisas já existem por si só. É o que eu sempre venho falando de que os termos vêm dos termos e não de Deus. Certo? Nesse sentido, então, Deus simplesmente olha para os termos, vê o que é e então ele vai julgar e vai determinar a sua própria ação, vai dizer então o que ele vai fazer. Então, na verdade, em última análise, Deus está determinado assim como o ser humano, pelos termos. Certo. Ou seja, então, na acusação arminiana de que calvinista é determinista, é verdade, nós somos deterministas, mas eu creio que Deus é o determinador. Na teologia arminiana, Deus é determinado, tanto quanto o homem. Só que em níveis diferentes, mas os dois são determinados. Eu tenho uma série de padrões aqui a seguir e eu tenho que lançar esse padrão sobre aquilo que eu faço. Porque senão eu vou ser isso, senão eu vou ser aquilo, senão eu sou aquilo outro. Porque ele precisa seguir. Então, isso que eu não consigo perceber, ou aceitar.